Amigos do Milk News TV, estamos aqui uma vez mais com vocês. E é sempre um grande prazer, um renovado prazer. Agora, principalmente agora, com uma novidade, que aliás, o Milk News está crescendo cada vez mais. Já estamos atingindo a 600 mil acessos, não é? Mais um pouquinho chegaremos a 1 milhão de acessos, se Deus quiser. Mas como nós dissemos que nós estamos crescendo, e a partir de hoje nós já estamos com um correspondente, nada mais, nada menos do que na França. Nosso correspondente na França, o Felipe Juve, estará trazendo para nós as principais notícias da imensa colônia brasileira residente na França. Então o Felipe Juve vai nos fornecer as informações. Nós estaremos fazendo também esse intercâmbio com os nossos patrícios brasileiros aí da França. Inclusive, se você precisar mandar algum recado, alguma coisa, também aproveite aqui o Milk News. É um prazer para nós, estamos iniciando mais esse canal aberto para o Milk News TV a partir da Europa, a partir da França. Bem-vindos a todos, um grande abraço. E vocês vão saber, vocês franceses, que nós temos muitas coisas aqui ainda. Para aqueles que faz muito tempo que saíram do Brasil, não mudou muita coisa não. Não mudou muita coisa, lamentavelmente, não mudou. Na área de segurança pública, apesar de que o secretário da Segurança teime em dizer que está tudo bem, deve estar maravilhosamente bem para ele, que se mantém no cargo. Agora, para a população como um todo, para a população em geral, não vai nada bem. Existe, inclusive, dentro da polícia, um movimento que está sendo contido, como que numa panela de pressão. Por enquanto, a tampa ainda está sendo segura pelo cabo. Mas, de repente, a hora que soltar aquele pinozinho, a coisa vai explodir. E vai explodir feio. Só para que vocês tenham uma ideia, é bom que a população saiba, a população precisa saber que existe, só que eu tenho ideia, eu tenho aqui, eu posso até mostrar para vocês. Eu até fiz questão de colocar em Marília, no estado de São Paulo, mais de 21 mil policiais civis do estado estão se mobilizando com o objetivo de obter apoio sindical para exigir do governador Geraldo Alckmin o pagamento do nível universitário. Então é o seguinte, é um absurdo. Eu não digo nem que seja um absurdo. Absurdo, tem tantos absurdos que a gente vê, né? Mas isso aqui é uma coisa ilegal. Então o próprio Estado, o próprio governador, a própria cúpula, dá uma demonstração de desrespeito à lei. Porque o que estão fazendo com os policiais, principalmente escrivães e investigadores, é absolutamente ilegal. Eles estão, o Estado está pregando a desobediência civil, porque está sendo desobedecida a lei. A lei, ao longo dos anos todos, sempre premiou aqueles com nível universitário com uma diferenciação salarial, é óbvio, ululante. Então, veja bem, a partir do último concurso, exigiu-se do investigador e do escrivão de polícia o nível universitário. É obrigatório que eles tenham o nível universitário. Só que eles esqueceram de proporcionalizar o salário. Na medida que você ascende na carreira, tornando-se um bacharel em qualquer atividade, então você tem o nível universitário chamado NU, né, nível universitário, ou NS, nível superior, o salário tem que acompanhar. Mas nesse caso não. Impôs-se a obrigatoriedade e o correspondente aumento não veio. Agora, vão dizer o quê? Que é falta de dinheiro? Não. A diferença é tão insignificante para o cofre público que a desculpa terá que ser outra, viu, governador? Pode ser inépcia, por exemplo, pode ser falta de pulso do governador perante a cúpula da Secretaria de Segurança. Existem correntes aí, governador, que dizem até que o senhor tem rabo preso com eles. Tamanha é a bagunça na área de segurança pública e o governo é inerte.
Não faz nada. Vem agora uma estatística, eu não entendo, ou talvez até entenda. O senhor Ferreira Pinto, que é o secretário da Segurança, está lá, segundo dizem, por indicação de José Serra. Não é homem da cozinha do Alckmin, tá? Foi lá, goela abaixo. Mas acontece que o Alckmin também, né, que a gente conhece tão bem, aceita, sob a alegação de que a secretaria venderam isso para ele. A verdade é, venderam para o governador uma imagem, ele comprou, porque ele compra até fumaça. Ele comprou a ideia de que está tudo bem em segurança pública. Mas não está não, governador. Essas estatísticas são mentirosas, são falsas. Quer ver uma? Tá aqui. Essa é quente, essa é verdadeira. Nós tivemos uma queda de homicídios de 3%. 3%, anote aí, na sua agendinha aí, que eu conheço. Antigamente era cinza, não sei se mudou de cor. É que tem muito puxa-saco dando agenda para o governador, deve mudar de cor todo dia. Mas então é o seguinte, nessa sua agenda, marca aí. Houve sim um decréscimo de 3% nos homicídios. Porém, e aí que importa a população, e eu vou explicar o porquê. Houve um aumento de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Houve um aumento de 20%. Veja a desproporção. Só para que o senhor tenha uma ideia, governador, são praticados 6 latrocínios por semana. O que vale dizer quase 1 por dia. Latrocínio só. Furto de automóvel, furto e roubo. Sabe como é que está a estatística? A cada 3 minutos, eu não falei 3 dias, eu falei 3 minutos, nem 3 horas, né? A cada 3 minutos o estado de São Paulo é furtado ou roubado um veículo. E está tudo bem. Tá tudo ótimo. Não é? A população está feliz, afinal de contas. Agora, eu só perguntaria o seguinte, se a cada 3 minutos é roubado um veículo, e se nós temos uma taxa de recuperação da ordem de 40%, para onde vão esses outros 60% de veículos roubados que ficam por aí? Ah, é? Então eu vou responder. Aliás, o governador não tem nenhuma obrigação de entender de segurança pública, que é médico, né? Mas eu vou lhe dizer, eu que sou mais bobo, é só ir atrás do desmanche, governador. Então é até longe que esses carros, ou eles estão Bolívia, Paraguai, Uruguai, aí já é problema da Polícia Federal, o senhor vai dizer, não é isso? Tá bom, mas até chegar lá na fronteira é estadual, tá? Ou eles estão indo para lá, e é facinho isso aí, né? Tornar mais eficiente a Polícia Rodoviária, ou estão nos desmanches. Acontece que a gente sabe que desmanche aqui está na mão de muita gente ligada à Secretaria de Segurança Pública. Ou não? Ou não contaram isso para o senhor também? Não está sabendo? Ah, quer dar uma voltinha comigo lá na... Como é que chama aquela avenida? Ricardo Jafé. A terceira loja do lado esquerdo tem um policial. A segunda loja do lado direito também tem um policial. E lá em cima, no Ipiranga, a Cursino, né? Também difícil chegar. Se o senhor não tiver, eu mando um GPS de presente, acessa lá Cursino, Ricardo Jafé, tá bom? Vai ver onde é que estão os carros. Ele vai contar a história. Enquanto isso, sabe, o governador, coloca os papéis para o senhor ir assinando aí, e o senhor acaba cometendo injustiça. O senhor que é tão católico, vai à missa, confessa, comunga, né? Apregoa o seu cristianismo. O que o senhor está fazendo, pelo menos 2 que eu sei, é, entre outras coisas, um pecado que o senhor fez. O senhor exonerou um delegado de polícia, chamado Roberto Conde Guerra, sem o menor motivo, por ouvir dizer. Esse delegado nada mais fez, tá, do que ter ouvido uma... Esse cidadão, até com
esparadrapo na boca agora. Ele assistiu uma matéria no Jornal Nacional da TV Globo e comentou numa entrevista. Pronto, exoneraram o rapaz. Eu fui pesquisar a ficha desse moço. Não tem um senão na ficha dele, a não ser isso. E o segundo que o senhor exonerou, Frederico Costa Miguel, aquele caso que todos se recordam, do delegado que foi achincalhado por um juiz de direito, que estava, segundo testemunhas, visivelmente embriagado. Tá? O juiz de direito que quis impor a sua arrogância da toga, não é? E no momento em que o judiciário não está muito bom não para ser arrogante, vamos falar a verdade. E a gente conhece uma porção de juízes aí que são arrogantes e que se prevalecem da condição. Ele estava em situação irregular, carro irregular, aparentava estar embriagado e teve uma irregularidade de trânsito. Na hora que o delegado foi exercer a sua legítima função, foi desacatado, em seguida houve lá o que aconteceu? Na área do judiciário está correndo, segundo informações, uma sindicância em sigilo, como eles sempre fazem. Eles lavam a roupa suja, tudo na lavanderia trancada, né? Para ninguém saber. Agora, na polícia, precipitadamente, só porque o rapaz, o delegado Frederico Costa Miguel, não tinha ainda aquele período probatório, pura e simplesmente deu uma canetada e exonerou o rapaz, sem apurar detalhes desse caso. Pelo menos esses dois casos ficam na conta do seu cristianismo tão divulgado. Eu gostaria de trazer para vocês uma coisa que eu peguei aqui, principalmente para os 21 mil policiais do estado de São Paulo que vão se reunir em Marília. Aliás, se vocês me convidarem, eu até vou sim, vou com muito prazer, gosto muito de Marília. Então é o seguinte, para vocês que estão se mobilizando, não acredite naquele negócio, é ilegal greve de polícia. Mentira. É ilegal a greve, como diz a Constituição, é que eles interpretam mal. Também nem todos sabem ler bem, né? Então é o seguinte, essa proibição constitucional é para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica. Os chamados militares não militar estadual e nem polícia estadual. E quem está dizendo isso não é só esse imbecil aqui, não. Quem está dizendo isso é o doutor Marcos Orione Gonçalves Correia. Ele é apenas doutor e livre docente da Universidade de São Paulo, professor associado do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social e da área de concentração em Direitos Humanos, pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e é juiz federal. E o parecer dele é exatamente contrário ao que vocês ficam falando por aí. Direito de greve de servidor público em geral e, em particular, de policiais. O debate é oportuno, diz ele. Alguns alegam que a greve de policiais militares nos estados conspira contra a disposição constitucional que versa sobre a hierarquia e a disciplina, diz ele. No entanto, quando se irrompe o movimento grevista, não há que se falar em quebra de hierarquia, que se refere à estrutura organizacional graduada da corporação e que mantém preservada mesmo nesse instante. A inobservância de ordens provenientes dos que detêm patentes superiores, como no caso dessa paralisação, caracteriza ato de disciplina? Pergunto. Responde ele, recorde-se que a determinação proveniente de superior hierárquico, para ser válida, deve ser legal. Jamais, com base na hierarquia e na obediência, por exemplo, há que se exigir de um soldado que mate alguém apenas por ser esse o objeto caprichoso de seu superior. Então, para o mesmo dentro da Polícia Militar, então diz aqui, você não é obrigado a cumprir uma ordem que não seja legal. Continua o juiz. Logo, se existem condições que afrontem a dignidade da pessoa humana,
no exercício da atividade policial, o ato de se colocar contra tal estado de coisas jamais poderia ser tido como indisciplina. No caso, é exatamente como diz o juiz aqui. Os baixos salários estão levando o policial a uma vida indigna. E é contra isso que ele está se insurgindo. A busca por melhores salários e condições de trabalho não implica ato de insubordinação, está claro aqui, mas de recomposição da dignidade que deve haver no exercício de qualquer atividade remunerada. É longo, se quiser, governador, se quiser um mando aí, se deixarem chegar nas suas mãos, é isso aqui. E quem está dizendo é um catedrático na matéria, tá bom? Então, isso está dizendo com relação à Polícia Militar. Imagine na Polícia Civil. O direito de greve é consagrado na Polícia Civil. Não há que se falar em subordinação, em falta de direito, nada disso. Aqui, PMs, vocês têm direito à greve. Bombeiros, vocês têm direito à greve. Policiais civis, claro, vocês têm direito à greve. 21 mil, viu, governador? O secretário vai contar outra história, mas 21 mil policiais civis do Estado estão se mobilizando. E a mobilização, eu tenho alertado há muito tempo aqui no Milk News TV, é uma coisa séria e a qualquer momento vai explodir. Bem, tem uma entrevista aqui dada pelo secretário da Segurança Pública, que eu recebi aqui, dada ao jornal Valor Econômico, que é um absurdo tão grande que eu vou deixar para uma outra oportunidade comentar isso aqui em maiores detalhes. Mas antes disso, eu quero aproveitar para dizer uma coisa aqui que é um assunto que esteve em todas as manchetes, mas como no Rio de Janeiro caiu o prédio, então aqui é assim, quando vem uma outra situação, então a anterior eles esquecem. O Milk News não. É o caso Cracolândia. Lambança na Cracolândia. O governo chegou ali para resolver a situação. De que forma? Vamos colocar um pouquinho, vamos colocar o dedo na ferida, né? No início do governo Kassab, quando ele estava trocando beijos de amor com o senhor José Serra, ele colocou como secretário dele um cidadão chamado Matarazzo, o André Matarazzo, que agora quer ser até prefeito, imagina, não tem noção do ridículo. O André Matarazzo, quando secretário, ele era muito ligado à Secretaria de Segurança Pública e não me perguntem por quê. Ele chegava a colocar delegado, tirar delegado, remover delegado, ele mandava dentro da Secretaria de Segurança Pública. O André Matarazzo. Andréa Matarazzo. Pois bem, naquela ocasião, para fazer média, para aparecer, tá lá, ele entrou com a polícia lá e falou o que fez, aconteceu e tal. Daí surgiu paralelamente, dentro do governo Kassab, na prefeitura, um projeto de revalorização do centro, vocês estão lembrados. Mas para que o governo municipal pudesse revalorizar o centro, precisaria do apoio das empresas, para que as empresas comprassem os prédios, reformassem os prédios, se instalassem lá, então seria revalorizado. Quando os primeiros empresários, que eu acho que nunca passaram por aquele centro, o Centro Velho de São Paulo, eles passam pelo Jardim Paulista, Paulistana, Morumbi, imagina, se eles iam passar lá fazer o quê, né? O dia que eles foram lá para dar uma olhadinha e viram aquela Cracolândia transformada numa coisa dantesca, caíram fora. Que nós vamos comprar o quê aqui? Comprar com aqueles nóia tudo sentado ali, fumando cachimbo de crack? Não, os empresários recuaram. Mas o projeto estava em andamento. Politicamente, esse projeto interessava ao município de São Paulo. Então, o que eles fizeram? Sem que fizessem um planejamento, sem que se construíssem hospitais especializados, como nós temos dito, pura e simplesmente entraram com a polícia lá, baixaram o cacetete nos nóia, e os nóia saíram tudo correndo pela cidade, como aqui pareciam os zumbis, andando envoltos, coitados, naqueles cobertores, sem rumo, sem saber para onde ir.
era de dar dó a situação. Não era caso de polícia, isso é caso de saúde pública. Mas o governo, na precipitação para ganhar ponto com a população, se esqueceu disso. E o mais fácil é mandar a polícia tirar. E eles se espalharam pela capital toda. E muitos vieram para o interior. Aqui na Baixada Santista, por exemplo, um caso concreto. Quer ver, governador? Quer ver só? Existe um hospital em Santos, que me parece, com certeza, mais do que um deve haver, tem leitos para esses, vamos dizer assim, viciados nos seus momentos de surto, né? Daqueles momentos de violência, precisa ser contido, não vai botar numa cela de uma delegacia, não é? É um problema de saúde pública. O hospital Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, tem a absurda quantidade de 3 leitos. 3 leitos. E não tem mais. Essa é a estrutura que o governo montou para atacar um problema da gravidade como está. E vou dizer uma outra coisa. E não venham querer me desmentir, que vocês não vão me desmentir. Eu estou do lado da verdade. A estrutura do Estado é uma basófia. Ela não existe. Eles fizeram agora um hospitalzinho ali perto da Cracolândia, mas são tão incoerentes que eles fizeram o hospital ali e depois tiraram os caras de lá. Já é uma incoerência absurda. 100 leitos. Só ali na Cracolândia são 2.000. O que é que eles vão fazer com 100 leitos? E os demais? E a Grande São Paulo, os demais municípios da Grande São Paulo? Não tem estrutura nenhuma. Baixada Santista não tem estrutura nenhuma. Essa é a desgraça desse século. Chama-se crack. Do modo geral, qualquer tipo de vício é degradante, mas o crack, ele é muito rápido. E vou lhe dizer mais ainda. Se não fossem as entidades religiosas que mantêm em várias cidades, eu conheço várias aqui, conheço em vários lugares, clínicas mantidas por elas na recuperação desses jovens, aí o caldeirão já teria explodido há muito mais tempo. E digo isso dos católicos, dos evangélicos, dos espíritas, todas as entidades têm lá a sua assistência voltada para isso. Porque se não fosse isso, governador, já teria explodido o problema. E sabe o que está por trás da Cracolândia? Para o senhor dormir bem satisfeito nesse final de semana? Interesse imobiliário. Só tiraram os noias de lá para valorizar e para vender. É isso que aconteceu lá. Acorda. Está na hora. Meus amigos, um grande abraço a vocês. Já o meu tempo está estourado. Muito obrigado. Atenção, meus amigos na França. O Brasil continua assim. Qualquer coisa daí, nos avise também. Que também deve ter seus pecados. Mas está melhorando. Apesar de tudo, está melhorando. Um grande abraço a todos. Até a semana que vem.